A chuva caía torrencialmente sobre as ruas estreitas de Alfama em Lisboa naquela noite fria de novembro. Meu pai tinha descoberto minha orientação sexual através de uma mensagem no meu celular que ele viu por acidente e em um acesso de raiva me expulsou de casa gritando que eu era uma decepção para a família tradicional que sempre prezou os valores católicos. Com apenas uma mochila com algumas roupas e o coração pesado de dor e medo eu me vi sozinho na rua sem saber para onde ir pois meus amigos estavam longe e a família era tudo o que eu tinha em termos de apoio financeiro. Em desespero subi as escadas do prédio e bati à porta do meu vizinho Pedro, o homem que todos consideravam hétero, um motorista de caminhões robusto de 34 anos que vivia sozinho e raramente falava com os vizinhos além de um bom dia. Quando ele abriu a porta com a camisa desabotoada e o cabelo desgrenhado eu gaguejei: Pedro, desculpa incomodar a esta hora, mas meu pai me expulsou e eu não tenho onde ficar esta noite, posso usar o teu sofá só por hoje? Ele me olhou surpreso mas com compaixão nos olhos e me deixou entrar sem hesitar. Sentados na sala simples dele com o som da chuva lá fora eu comecei a contar o que aconteceu, as lágrimas misturando-se com a chuva que escorria do meu cabelo. Pedro ouviu em silêncio oferecendo um café quente e então de forma inesperada começou a compartilhar sobre sua própria família em um pequeno povoado perto de Sintra onde o pai era muito rígido com coisas de homens. A conversa se alongou e pela primeira vez eu vi nele uma profundidade que nunca imaginei. Ele mencionou um irmão que tinha sofrido muito por ser diferente e como isso afetou a todos. Aquela noite enquanto eu tentava dormir no sofá meu coração batia forte não só pela dor da rejeição familiar mas por algo novo que surgia ao olhar para ele de outra forma, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. No dia seguinte a conversa continuou durante o café da manhã. Ele me disse que podia ficar alguns dias até eu resolver as coisas e eu aceitei grato mas com o medo de que isso complicasse tudo. A pressão social em Portugal, com sua sociedade ainda conservadora em muitos aspectos, pesava sobre mim e eu me questionava se era certo impor minha presença a ele, um homem que parecia tão alinhado com as normas tradicionais. Mas Pedro insistia dizendo que ajudar um vizinho era o mínimo e aos poucos as histórias fluíam revelando camadas de sua vida que ninguém conhecia. Eu sentia que aquela ajuda inicial estava se transformando em algo mais profundo e meu conflito interno começava a crescer misturando gratidão com uma atração inesperada que eu tentava reprimir. A família ligou para o meu celular, o pai gritando mais ameaças e Pedro ouviu tudo oferecendo conselhos calmos que me faziam ver que talvez houvesse esperança. Assim o dia passou em diálogos longos sobre vida, amor e os preços que pagamos pelas escolhas e eu comecei a ver Pedro não mais como um vizinho distante mas como alguém que entendia minha dor de forma que ninguém mais entendia. Enquanto caminhávamos pela rua estreita para comprar pão fresco eu observava o jeito como ele cumprimentava os vizinhos com um sorriso sincero, mas por trás daqueles olhos havia uma sombra que eu agora reconhecia como minha própria luta. Ele contou como o irmão mais novo tinha tentado o suicídio anos atrás por causa das mesmas pressões familiares e como isso o fez questionar tudo sobre o que significava ser homem na nossa sociedade. Eu fiquei em silêncio absorvendo cada palavra, sentindo que pela primeira vez alguém não me julgava mas me via de verdade. A tarde passou com ele me ajudando a ligar para o trabalho avisando que eu estava doente e eu me dei conta de que aquela conversa simples estava abrindo portas que eu nunca imaginei. O preço da minha verdade já estava sendo pago com o silêncio da minha mãe que não me defendia e com o olhar de decepção do meu pai que ecoava na minha cabeça. Pedro preparou um jantar simples de bacalhau e enquanto comíamos ele perguntou se eu já tinha pensado em contar para mais alguém na família e eu respondi que o medo de perder tudo me paralisava. Ele assentiu compreendendo e disse que às vezes esconder era a única forma de sobreviver mas que isso também custava a alma. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim enquanto a noite caía novamente e eu me perguntava se bater naquela porta tinha sido o começo de uma salvação ou o início de uma nova tormenta. O vento uivava lá fora mas dentro do apartamento o calor da presença dele me fazia sentir seguro pela primeira vez em horas. Eu não sabia ainda mas aquela conversa estava mudando não só a minha visão dele mas também o rumo da minha própria vida de forma irreversível. No dia seguinte eu acordei com o cheiro de pão torrado e Pedro já estava na cozinha preparando o pequeno almoço como se fosse a coisa mais natural do mundo ter um estranho em casa. Ele sorriu ao me ver e perguntou como eu tinha dormido e eu respondi que melhor do que esperava graças a ele. A conversa da noite anterior ainda pairava no ar e enquanto tomávamos café ele me contou mais sobre o irmão que agora vivia em outro país tentando reconstruir a vida longe das expectativas familiares. Eu compartilhava meus próprios medos sobre o trabalho na escola onde os colegas às vezes faziam piadas sobre a homossexualidade sem saber que eu era o alvo e Pedro ouvia com atenção, os olhos fixos nos meus criando uma conexão que ia além da vizinhança. Eu sentia o coração acelerar quando ele se aproximava para servir mais café e me repreendia internamente por estar imaginando coisas em um homem que todos viam como hétero. Mas algo na forma como ele falava sobre o humor e sobre as escolhas difíceis me fazia questionar se ele era realmente quem fingia ser.
À tarde nós saímos para caminhar pelo bairro. Ele me mostrou um mirador escondido com vista para o Tejo e ali sentados ele admitiu que já tinha sentido atração por homens no passado, mas que a família e a sociedade o fizeram enterrar isso fundo. Eu fiquei sem palavras, o choque misturado com uma esperança que eu não ousava nomear. Ele disse que me via como alguém corajoso por tentar ser autêntico e que isso o fazia repensar as próprias decisões. O preço que ele pagava era o silêncio diário e a fingimento em encontros familiares onde todos perguntavam quando ele ia arranjar uma namorada decente. Eu contei sobre as ligações da minha mãe pedindo para eu voltar e rezar para mudar e ele apertou minha mão em um gesto que durou segundos mas que mudou tudo. A partir dali as conversas se tornaram diárias e eu comecei a ficar mais tempo na casa dele evitando o meu apartamento vazio. O conflito interno me consumia porque eu sabia que me apaixonar por um vizinho hétero era perigoso, mas a forma como ele me olhava agora revelava algo mais profundo. Uma noite enquanto víamos um jogo de futebol na televisão ele confessou que tinha terminado um relacionamento com uma mulher há meses porque não conseguia mais fingir e que minha presença estava despertando sentimentos que ele pensava estarem mortos. Eu respondi que entendia o medo porque o mesmo me paralisava e assim começamos a construir uma amizade que carregava o peso de possibilidades proibidas. O bairro comentava sobre o novo hóspede dele, mas Pedro ignorava dizendo que a opinião dos outros não definia quem ele era. Eu por outro lado sentia o peso da traição aos valores da minha família que sempre me criou para ser o filho perfeito que se casaria e daria netos. Mas o apoio dele me dava força para enfrentar as mensagens da irmã que dizia que eu estava destruindo a família. Pedro me ajudou a escrever uma resposta calma mas firme explicando que o amor não era escolha e que eu precisava de tempo. Aquela decisão de me abrir mesmo que só com ele foi o primeiro passo para a minha libertação mas também o início das consequências que viriam. Os dias se passaram em uma rotina que parecia normal mas carregada de tensão emocional e eu via Pedro lutar contra os próprios demónios enquanto me apoiava nos meus. Uma tarde ele me levou de carro até Cascais para respirar ar fresco e no caminho paramos em um café onde ele segurou minha mão por baixo da mesa em um gesto discreto mas carregado de significado. Eu sabia que o preço estava sendo pago em silêncio e em noites de insônia mas pela primeira vez eu sentia que não estava sozinho na luta contra o mundo. A sociedade portuguesa com suas tradições católicas e famílias unidas ainda via o diferente como ameaça e eu questionava se valia a pena arriscar tudo por uma conexão que poderia acabar em dor. Mas olhar para Pedro me dava a resposta que eu precisava naquele momento. A relação entre nós evoluiu de forma natural mas cheia de cuidados para não chamar atenção no prédio. Pedro me levava para passeios discretos em Sintra onde o verde das montanhas escondia nossas conversas mais íntimas sobre o futuro e os medos. Eu confessava o quanto a rejeição do pai me doía e ele compartilhava como a morte prematura do irmão por causa do bullying o tinha marcado para sempre fazendo ele jurar nunca expor a família a mais dor. O beijo aconteceu em uma tarde chuvosa no apartamento dele, um gesto suave e cheio de emoção que não precisava de palavras para explicar o que sentíamos. Depois dele nós ficamos abraçados em silêncio sabendo que aquilo era o começo de algo que ia contra tudo o que a sociedade esperava de nós. Mas o conflito moral nos consumia. Pedro se sentia culpado por trair as expectativas da mãe viúva que sonhava com netos e eu lutava contra o medo de perder o pouco contato que ainda tinha com a família. Uma semana depois a namorada antiga de Pedro apareceu de surpresa no prédio alegando precisar de ajuda com o carro e eu me escondi no quarto ouvindo a conversa dela pressionando ele para voltar. Ele a dispensou educadamente mas o incidente plantou a semente da dúvida em mim: será que ele era capaz de escolher o caminho difícil ou voltaria ao seguro? A traição veio quando um amigo em comum do trabalho dele viu nós dois juntos em um café e espalhou rumores no bairro fazendo os vizinhos olharem torto. Pedro confrontou o amigo em uma discussão acalorada onde palavras duras foram trocadas e eu vi o preço que ele pagava pela lealdade a mim. Minha família estendeu a estadia em Lisboa e a mãe me ligou chorando pedindo para eu voltar para casa e esquecer essa fase mas eu recusei sabendo que isso seria trair a mim mesmo. Pedro me apoiou mas eu via o conflito nos olhos dele quando ele falava com a irmã ao telefone e ela perguntava sobre a vida dele. Nós decidimos ser mais cautelosos mas o amor crescia em pequenos gestos como cozinhar juntos ou assistir fado na rádio à noite. O despertar veio quando eu percebi que esconder não era mais opção para mim e pedi a ele para pensarmos em contar pelo menos para as pessoas mais próximas. Ele hesitou e aquele momento de dúvida doeu mais que qualquer rejeição familiar porque revelava o quanto ele ainda estava preso ao medo social. Mas depois de uma longa conversa ele concordou que o preço do silêncio era alto demais e que juntos podíamos enfrentar o que viesse. A tensão aumentava com as visitas inesperadas da família dele que vinham de Sintra e eu me escondia fingindo ser só o vizinho ajudando com reformas. Cada mentira custava um pedaço da nossa paz mas o abraço noturno recompensava tudo.
A sociedade ao nosso redor continuava a pressionar com notícias na televisão sobre debates sobre direitos LGBT e comentários homofóbicos que nos atingiam diretamente. Eu questionava se o nosso amor valia o risco de perder empregos ou relações, mas o olhar de Pedro me dava força. Assim a história se desenrolava em um equilíbrio frágil de felicidade e medo até o dia em que tudo veio à tona de forma explosiva. O confronto aconteceu em uma tarde de domingo quando meu pai apareceu no prédio sem avisar, acompanhado da irmã, e me encontrou saindo do apartamento de Pedro com um sorriso que não conseguia esconder. As palavras voaram como facas. Ele me acusou de corromper o vizinho e Pedro tentou explicar, mas a família dele foi chamada e a irmã dele revelou que suspeitava há semanas. A traição de Pedro veio quando ele, em pânico, disse que era só amizade para proteger a reputação, e eu senti o mundo desabar ao ver o homem que eu amava escolher o caminho fácil naquele momento. O preço foi imediato. A família me deserdou publicamente e Pedro se afastou por dias, dizendo que precisava de espaço para pensar no que a sociedade e o trabalho dele como motorista exigiam. Eu fiquei sozinho no meu apartamento vazio, lidando com o silêncio e as mensagens de ódio de parentes distantes que souberam por fofocas. O conflito interno me consumia porque eu entendia o medo dele, mas não conseguia perdoar a fraqueza que nos separou. Uma noite ele bateu à minha porta com os olhos vermelhos e confessou que tinha sido covarde, mas que o amor por mim era mais forte que o medo e que estava disposto a pagar o preço da verdade. Nós conversamos por horas sobre as escolhas morais e sobre como a Igreja e a tradição portuguesa ainda pesavam como correntes invisíveis. O amigo que tinha espalhado rumores pediu desculpas, mas o dano estava feito e o bairro inteiro comentava sobre nós dois. Pedro perdeu um contrato de trabalho temporário por causa dos boatos e eu tive que enfrentar olhares no colégio onde lecionava. O sacrifício era real: famílias divididas, amizades quebradas e a solidão que vinha com a autenticidade. Mas naquele momento de crise eu despertei para o fato de que viver uma mentira custava mais caro que qualquer perda externa. Pedro fez a escolha definitiva ao contar para a mãe dele em uma ligação emocional onde lágrimas foram derramadas e ela, embora chocada, prometeu tentar entender. O confronto final com meu pai aconteceu em um café neutro onde eu expus meus sentimentos sem medo e ele saiu batendo a porta, mas eu saí de lá com a cabeça erguida, sabendo que tinha pago o preço, mas ganho a liberdade. Pedro e eu nos abraçamos naquela noite, jurando enfrentar juntos o que viesse, e o amor que nasceu daquela primeira conversa agora era forte o suficiente para suportar as tempestades. A sociedade ainda julgava, mas nós aprendemos que o verdadeiro conflito estava dentro de nós e que vencê-lo era a maior vitória. Depois dos confrontos, a vida começou a se reorganizar de forma lenta mas esperançosa. Pedro e eu decidimos morar juntos abertamente no apartamento dele, transformando o espaço em um lar onde podíamos ser nós mesmos sem máscaras. A família dele gradualmente aceitou, embora com reservas, e minha mãe começou a mandar mensagens tímidas pedindo para nos vermos em um terreno neutro. O preço pago foi alto: perdemos relações antigas e enfrentamos olhares tortos no bairro, mas ganhamos uma paz interior que nenhum julgamento externo podia tirar. O despertar veio completo quando caminhávamos de mãos dadas pela Praça do Comércio, ignorando os sussurros e sentindo que tínhamos vencido o maior inimigo, que era o medo dentro de nós. Pedro deixou o emprego antigo e abriu uma pequena oficina mecânica onde a autenticidade não era problema, e eu continuei lecionando com a cabeça erguida, inspirando os alunos a viverem suas verdades. Os momentos românticos, como o piquenique no Parque das Nações ou o passeio de barco no Tejo, nos lembravam que o amor autêntico valia cada lágrima derramada. Mas as cicatrizes permaneciam nas noites em que eu acordava pensando no pai que ainda não falava comigo e no quanto a sociedade portuguesa ainda tinha caminho a percorrer em matéria de aceitação. Pedro me consolava dizendo que tínhamos escolhido o caminho certo, mesmo que controverso, e que o tempo curaria o resto. Uma tarde no mirador da Senhora do Monte, com o sol dourando a cidade e o rio brilhando abaixo, nós nos abraçamos forte, selando a promessa de nunca mais nos escondermos. A jornada desde aquela noite chuvosa em que batia à porta dele tinha-nos transformado em homens mais fortes e conscientes dos custos das escolhas. A família de Pedro organizou um jantar tímido onde tentaram entender e, embora não fosse perfeito, foi um passo. Eu, por minha vez, enviei uma carta ao pai explicando que o meu amor não diminuía o amor por eles e que esperava um dia a reconciliação. A vida continuou com seus desafios, mas agora com a força de dois corações unidos contra o mundo. E no final a pergunta que fica é se valeu a pena sacrificar laços familiares e estabilidade social pelo amor autêntico, ou se esconder teria sido a escolha mais sábia para preservar a paz externa. O que achas tu? Foi certo ou errado lutar contra as correntes da sociedade e da família por essa verdade interior?